Boa noite, sétimo ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, na hora que você for ver isso aí, né? Eu já havia passado uma atividade sobre o renascimento cultural, o próximo capítulo que nós vamos trabalhar, né? Se não me engano, capítulo 1 da unidade 2. E vou fazer umas 2 ou 3 aulas do renascimento cultural, vou postar no canal, para que vocês possam tirar alguma dúvida, podem fazer perguntas nos comentários lá que eu vou buscar responder, ok? Pessoal, renascimento cultural ou renascimento italiano é um dos mais importantes períodos históricos, né, de toda a história humana, um dos mais famosos. Você vai ver que muitos dos artistas mais conhecidos do mundo até hoje, dos quadros, das esculturas mais famosas no mundo, foram produzidas durante esse período aqui, chamado Renascimento Cultural, Renascimento Italiano. Então, o que foi esse Renascimento, né? Eu espero que você já tenha lido as páginas do seu livro referente a esse capítulo, então você já tem alguma ideia. Vamos lá, o que foi o Renascimento Cultural? É um processo de transformação. Quando eu falo processo, pessoal, é porque não foi um acontecimento, não foi uma guerra, não foi algo que ocorreu em um ano, em um mês, em 2 anos. Foi algo que aconteceu em 300 anos, em 270 anos. Então, é um processo longo. As transformações, elas são lentas. Muitas das vezes quase nem são perceptíveis para as pessoas que viviam na época. Hoje, aqui, a gente, 300, 500 anos depois, a gente estuda e a gente consegue perceber que durante um certo período algumas mudanças aconteceram, né? Que transformaram o mundo ali. Tá, só um minutinho. Júlio, para com isso aqui. Então, o renascimento cultural, renascimento italiano, eu vou falar só renascimento agora, ele é um fenômeno da Europa. No mesmo momento que aqueles grandes impérios do Mali, ou o Império de Songhai, inclusive na época do próprio Mansa Musa, a Europa está passando o início desse renascimento aqui. Ainda é Idade Média, nós chamamos de Baixa Idade Média, o começo dela, que é o século XIV. Então, fazendo uma definiçãozinha clássica aqui, é um processo de transformação econômica, porque a Europa passa a ter o comércio como a principal atividade econômica, e não mais a agricultura, como era no feudalismo. Há um processo de transformação política. Lembra que eu havia falado que durante o feudalismo, a Idade Média, os reis não tinham poder? Então, com o passar do tempo, com uma série de medidas que depois nós vamos ver mais detalhadamente, os reis vão conseguindo concentrar cada vez mais poder e vão tornando-se de fato chefes políticos dos seus reinos, dos seus países, né? Muitos países que nós conhecemos hoje, dos mais antigos países que nós conhecemos ainda hoje em dia, Portugal, Inglaterra, Espanha e França, todos eles foram formados mais ou menos nesse período aqui do renascimento cultural. Então há uma mudança política, porque o rei não tinha poder no feudalismo, na alta Idade Média, e agora o rei passa de fato a ter cada vez mais poderes. É uma transformação cultural, pessoal. Vai acontecer um evento na Europa, um evento, talvez vocês nem saibam, mas aconteceu uma epidemia, né? Uma doença se espalhou na Europa lá no século XIV, 1300 e pouquinho, 1358, 1356. E em 3 anos, essa doença, chamada peste bubônica, a peste negra, matou milhões e milhões de pessoas na Europa. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas tenham morrido nos 3 anos por conta dessa doença chamada peste negra. Foi uma coisa horrorosa, né, pessoal? 1 a cada 3 europeus morreram. Teve cidades que chegaram a perder 80% da sua população. Então imagina uma cidade de 1 milhão de habitantes, de repente ela se torna uma cidade menor do que Anápolis, né? Metade de Anápolis.
Ou seja, há uma mudança drástica na vida das pessoas. As pessoas começam a querer viver melhor, já que a doença ela mudou tanto a ideia das pessoas da vida e da morte, que as pessoas queriam viver melhor, eles queriam usar roupas melhores, se alimentar melhor. Há uma mudança cultural muito importante em relação àquela cultura tipicamente rural da Idade Média. Agora nós temos grandes cidades florescendo na Europa, nós temos uma cultura urbana que é bem diferente da cultura rural. E o renascimento artístico. Esse nós teremos uma aula específica sobre as questões artísticas do Renascimento. Aqui você tem a conquista da tridimensionalidade. Os pintores passam a conseguir sugerir a profundidade em uma parede, em uma tela, em um quadro. Você vê, parece que é profundo aquele quadro. E isso é uma conquista muito importante na arte. E até hoje os mais famosos artistas do mundo são desses períodos. Talvez vocês conheçam os Tartaruga Ninjas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael Sanzio. Os 4 Tartaruga Ninjas têm os seus nomes inspirados em artistas do Renascimento. Tem outros também que são bastante importantes. Então, para terminar aqui a definição, o Renascimento é um período, é um processo, é um movimento, são 300 anos, que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Marcou o fim do feudalismo e o início do mercantilismo, do capitalismo comercial. Muda, a Europa deixa de ser uma Europa rural para ser uma Europa urbana. A cultura deixa de ser unicamente uma cultura da Igreja Católica para ser uma cultura também do povo, das cidades, uma cultura citadina. Então, é um processo de transformações social, econômica, política, cultural, filosófica que vai acontecer na Europa. Muito importante isso aqui. Beleza? Beleza? Por que esse período é chamado de Renascimento? Tem explicação? Tem, e é bastante simples. Aqui, na explicação do nome, é que o termo Renascimento refere-se ao fato dos europeus que viviam ali em 1300 e pouco, em 1400 e pouco, eles queriam reviver a cultura, a grandeza, a riqueza que era o antigo Império Romano, as antigas cidades gregas. E nem é difícil de imaginar, porque pensa, o cara acordava ali em 1380, alguns anos depois da Peste Negra, e ele andava pelas ruas da Itália e ele via gigantescas construções que foram feitas há mais de 1000 anos, e pontes e aquedutos que transportavam água e maravilhas gigantescas, coisa que o povo daquela época dele, 1300 e pouco, não conseguia fazer. E começou um sentimento de tentar trazer aquele passado glorioso de volta. Eles falavam assim, a época que a Europa foi mais importante foi quando Roma dominou quase todo mundo. E aí eles queriam renascer a cultura greco-romana, a cultura clássica. Eles queriam renascer a grandeza, o esplendor do antigo Império Romano. Então por isso o nome Renascimento Cultural e também o nome Renascimento Italiano, porque o Império Romano se desenvolveu onde hoje é a Itália. Então, a Península Itálica, né, foi a região onde se desenvolveu o gigantesco Império Romano. E foi justamente na Itália que começou esse processo de mudança. Foi justamente na Itália que as cidades começaram a crescer, que o comércio voltou a ter uma grande importância e que surgiu um grupo de pessoas que não eram do clero, não eram da igreja, não eram nobres, não eram cavaleiros, também não eram camponeses, não eram servos. Eram pessoas que viviam independentes, eram livres e viviam basicamente do comércio e da manufatura, né? Que é a fabricação de alguns objetos, roupas, botas e etc. Então, por que a Itália? Por que foi na Itália? Por que não foi na França? Por que não foi na Espanha? Por que não foi em Portugal? De certa forma, é até coerente. Portugal e Espanha inicialmente estavam lutando contra os muçulmanos. Depois que acaba a luta com os muçulmanos, eles se engajam nas grandes navegações.
A grande preocupação dos portugueses são as grandes navegações. França e Inglaterra estavam numa guerra que durou 116 anos. Eles não tinham muita condição de competir economicamente com a Itália, por exemplo. Na Itália tem um fator interessante. Não havia um rei só. Cada cidade italiana era independente. Era como se cada cidade italiana tivesse um próprio rei. Havia vários príncipes da Itália. Muitas cidades importantes nessa época, as mais importantes eram italianas. Veneza, Gênova, Siena, Roma e tem... Qual que é aquela catedral Santa Maria do Fiore? Enfim, depois eu vou lembrar. Mas Veneza, Siena, Gênova e Roma são as cidades mais importantes, mais ricas daquele período. Onde que Roma se desenvolveu? A cidade de Roma, inclusive, é na Itália. Então, essa cultura, essa ideia de ser descendente do Império Romano, de voltar à grandeza do Império Romano, é muito mais forte lá na Itália, já que a Itália é um museu a céu aberto. Alguns de vocês já devem ter ido, inclusive, sabem muito mais do que eu. Você anda nas ruas e está lá, construções de milhares de anos. O comércio nunca acabou na Itália. De todas as regiões da Europa, durante aquela Idade Média, a Alta Idade Média, que o comércio quase desapareceu, o local onde tinha mais comércio na Europa era na Itália. As cidades italianas continuaram sempre tendo uma atividade comercial. E quando começa o processo de renascimento urbano e comercial, quando começa a ter muita gente na Europa e o comércio volta a ficar importante, o comércio se desenvolve muito forte naquela região. A principal rota comercial da Europa é a rota das cidades italianas. Na região sul da Europa, né, na região do Mar Mediterrâneo, os italianos dominavam o comércio. Quando eu falo Mar Mediterrâneo, eu falo do Egito, eu falo do Oriente Médio. A gente fala da rota da seda, aqueles produtos que vinham da China, da Índia, da Ásia em geral, né, que eram bastante atraentes para os europeus. Quem controlava esse comércio das especiarias, de peças de luxo, de porcelana, de seda, eram as cidades italianas. Então, havia um grupo muito forte de comerciantes, havia um sentimento muito forte, né, dessa herança de Roma, havia o comércio poderoso que dominava o Mediterrâneo e começa a ter uma coisa que é muito interessante nesse período, que é o mecenato. O que é mecenato? É a ação de um mecenas. O que é mecenas? Mecenas é qualquer pessoa que investe, que protege, que financia artistas, pensadores, estudantes, pessoas que concedem bolsas de estudo ou que contratam, né, pintores, escritores para que eles possam trabalhar na sua obra sem ter que ter outra profissão para se sustentar. Qualquer pessoa pode ser um mecenas, desde que ela passe a financiar atividades intelectuais, artísticas, financiar estudo, bolsas de estudo e etc. Um grande, famoso mecenas brasileiro é o Dom Pedro II. Quer ver? Você já viu aquele quadro, O Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, que tem Dom Pedro, né, com a espada lá e os cavalos, representando o 7 de setembro? Foi pintado por um pintor chamado Pedro Américo. O Pedro Américo recebeu bolsa de estudos do Dom Pedro II. Por exemplo, quando ele foi pintar um quadro encomendado pelo próprio imperador, ele teve que ir para a Itália, para Florença, né, para pintar o quadro A Batalha do Havaí. Ele é um quadro gigantesco, ele tem 11 metros de comprimento, 6 metros de altura. Então, pessoas ricas na Itália, burgueses, que já tinham grana, eram donos de companhias de comércio, pessoas muito importantes, tinham bastante grana e queriam ter status social, queriam parecer cada vez mais importantes, né? Então mandavam construir grandes palacetes para eles,
mandavam reformar as igrejas de suas cidades, contratavam os maiores arquitetos e engenheiros da época, mandavam pintores, os melhores, representarem suas esposas, filhos, familiares, né, seus avós, fazendo esculturas. Essas pessoas acabaram sendo muito importantes para o renascimento cultural, porque havia pessoas endinheiradas investindo, capacitando pensadores, artistas, inventores, etc. Na época, o Papa era um mecenas muito importante. O Vaticano, como ele é hoje, ele foi, de certa forma, organizado, aquela Praça de São Pedro, né, a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina, né, ela foi criada neste período do Renascimento. Inclusive a pintura famosíssima, né, de Deus e o homem tocando assim, é fruto de um pintor renascentista encomendada pelo Papa da época. É um movimento, ele não é palpável, é abstrato. E o que faz um movimento econômico, político, cultural são ideias. Muitas das vezes as ideias que colocadas em práticas acabam transformando-se em mudanças, né? Quais eram as ideias mais importantes nesse período? Vamos lá, é uma série delas, esses ismos aqui. É bem simples, mas eu quero que você pense uma coisa. No momento que começa o Renascimento, no momento em que as cidades começam a se fortalecer, que o comércio volta a crescer, que as cidades voltam a ficar importantes, a Igreja Católica ainda tinha um grande poder sobre a sociedade europeia. Não era o mesmo poder que ela tinha, né, lá no século X, século XI. Só que ela ainda era muito poderosa, ela controlava boa parte do ensino, as universidades foram criadas pela Igreja Católica neste período da Baixa Idade Média, né? Então a gente tem que entender que havia uma situação em que a Igreja Católica dominava culturalmente, intelectualmente a Europa, ok? E esse movimento ele é importante porque ele vai afrontar esse poder da Igreja Católica. Ele vai se posicionar contra as explicações únicas e puramente religiosas. O princípio mais importante, os princípios mais importantes são esses dois aqui, o humanismo e o racionalismo. E você vai ver que eles estão interligados. Agora, o humanismo é muito fácil de perceber. Depois que você entender aqui, você vai ver um quadro, você vai ver uma escultura, você vai perceber como que essa ideia ela é colocada em prática. Dentro da própria Igreja Católica, a partir do século XIII, século XII, começou a desenvolver um pensamento que, ao invés de considerar o ser humano como o primeiro pecador, sabe, ao invés de considerar essa parte ruim da história bíblica de que o ser humano foi o primeiro pecador, recebeu o pecado original, por isso ele tem que sofrer, etc., os pensadores da igreja começaram a valorizar uma outra perspectiva. Falaram assim, cara, os seres humanos, eles não falavam cara, né? Mas os seres humanos, eles são a única espécie criada à imagem e semelhança de Deus. As criaturas mais perfeitas de Deus são os seres humanos. Eles erram, é óbvio que eles erram, mas eles são as criaturas mais perfeitas. Só o ser humano é capaz de compreender a natureza e transformá-la de modo significativo. O ser humano, criado à sua imagem e semelhança de Deus, é o centro do mundo. O universo é dele. O planeta Terra é do ser humano. O ser humano é o único animal do nosso planeta capaz de raciocinar. O que é isso? É o único animal que possui razão. Razão, aqui entendida como a capacidade de você construir um pensamento lógico. Razão, capacidade de refletir, de ponderar, de experimentar, de testar, de chegar a conclusões lógicas, de testar as suas conclusões. Então, o humanismo se relaciona com o racionalismo. Por quê? Começa a se priorizar o pensamento racional. As explicações só religiosas
não mais eram aceitas. Queriam explicações baseadas em argumentos lógicos, em raciocínios que você pode comprová-los. E isso deu um impulso na ciência, e começou a se querer entender as coisas e a provar e a demonstrar essas provas de um modo mais organizado. Isso foi muito importante para impulsionar a ciência e a educação no mundo, na Europa em geral. Inclusive, até os antigos pensadores, que na época já eram antigos e já eram conhecidos, como Aristóteles, como Sócrates, começaram a ser duvidados. Os renascentistas, as pessoas de 1400, por exemplo, começaram a duvidar, falar, será que eles estão realmente corretos em tudo que eles falam? Vamos experimentar, vamos testar matematicamente falando, vamos colocar em prática para ver se isso realmente é verdade. Né? E aí começou a se desenvolver um pensamento científico. Inclusive, muitas áreas do conhecimento vão se organizar aqui. A botânica, que é o estudo das plantas, a farmacologia, que é a produção de fármacos, de remédios, a medicina, a matemática, a geografia, tudo se organiza aqui, a cartografia, uma ciência náutica de navegação muito importante. Então, esse período é caracterizado por uma tentativa de vamos explicar as coisas a partir do pensamento racional, lógico. Não vamos acreditar em fake news, não vamos acreditar em coisas que as pessoas falam sem provar, sem demonstrar de onde está vindo aquela afirmação. Né? Vamos tentar entender as coisas como elas realmente são. Uma outra característica é o classicismo. Vem de cultura clássica. Deixa eu colocar aqui. Vem de cultura clássica. Eles são muito fascinados pelas histórias greco-romanas. Então, como que os italianos de 1500 faziam suas casas? Baseado nos templos gregos, baseado nas grandes construções romanas. Então você vai ter o uso dos arcos romanos, você vai ter o uso dos frontões triangulares gregos, né? Além disso, os mitos da Grécia Antiga vão ser renovados, esculturas vão ser feitas em homenagem a Zeus, ao mito de Teseu, e uma série de coisas da mitologia, da cultura clássica greco-romana vai ser revitalizada aqui. Tudo isso vai acabar transformando o pensamento da época, fazendo com que nós tenhamos uma situação que os pensadores gostam de chamar de antropocentrismo. Antropo quer dizer homem, não um sexo masculino, mas no sentido de raça humana. Né? Antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Se antes do Renascimento a explicação ela é teocêntrica, ela é uma explicação única e basicamente derivada da religião, da vontade de Deus interpretada pelo Papa e pelos membros da Igreja, agora começam a perceber que não, é o ser humano que é o centro do mundo, do universo, é o ser humano o único capaz de entender, transformar, inclusive é o ser humano o único capaz de louvar a Deus, de construir as igrejas, etc. Então, o ser humano passa a ser uma figura central. Sabe como que isso aqui, você percebe isso aqui na arte? A galera pelada. Toda pintura e escultura do Renascimento, a galera está pelada. O corpo muito bem trabalhado, definido, assim, aquela coisa, para exaltar a figura humana, exaltar o corpo humano, a mente humana, a ação humana. Nesse período é o surgimento do capitalismo. E uma nova característica que para hoje nós vivemos isso aqui muito. Ó. Eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês, nós estamos em quarentena, nós temos uma perspectiva assim, é claro, a gente quer que as pessoas melhorem, sejam felizes, mas eu faço as coisas pensando na minha vida, no meu sustento, né, e etc. Isso aqui, pessoal, que nós vivemos tanto hoje, de cada um viver em prol de si, surgiu aqui no Renascimento. Nós temos que entender que antes do Renascimento, a população era rural e as pessoas muito pobres. Então havia uma cultura campesina, né, dos camponeses, de partilha.
eles plantavam as áreas, muitas vezes eram áreas incomuns, depois eles escolhiam tudo, dividiam entre eles, né? Havia um sentimento de comunidade, de coletivismo. Na Idade Média você tem, todo mundo passava fome, mas ninguém morria de fome enquanto um estava com muita comida, com muita fartura. Então, mesmo nos períodos de fome havia essa característica coletivista dos camponeses medievais. Aqui não. Aqui a própria burguesia, ela exalta a sua riqueza para mostrar que ela conseguiu a riqueza por ela mesma, porque o burguês não herda terras, não é proprietário, então ele só fica rico pelo próprio trabalho dele, né? Então isso é demonstrado, por exemplo, nos retratos. Pela primeira vez na história, você vai ter um tipo de pintura que é retratos, o que representava um baita individualismo, inclusive, na arte. Antes do Renascimento, as pinturas em geral eram de uso, né, público, pinturas da igreja, qualquer um pode ir e ver a igreja, né? Eram pinturas em templos, qualquer um podia ir no templo e ver. Agora não, eu sou um comerciante bem sucedido, eu vou pagar um pintor para vir cá e fazer um retrato meu de minha família. Vocês conhecem um retrato desse que é a Mona Lisa. Basicamente, né, o Leonardo da Vinci foi contratado por um cara para pintar o rosto de uma mulher, recebeu esse dinheiro e a mulher, uma pessoa comum, sem uma expressão política, social, histórica, representada por um artista exímio que era Leonardo da Vinci. Uma outra característica típica do Renascimento é o hedonismo. Essa palavra deriva do Éden, Jardim do Éden, Jardim das Maravilhas. Só que essa palavra, ela quer dizer em busca do prazer. Principalmente depois daquela peste negra que eu comentei, as pessoas passaram a pensar assim, cara, eu posso morrer amanhã de peste, então eu vou aproveitar minha vida toda hoje. Eu vou comer bem, eu vou dançar, eu vou namorar, eu vou fazer tudo que eu não fazia antes. Tudo que a igreja falava que era errado, que eu ia para o inferno, eu vou fazer porque eu posso ir para o inferno em qualquer momento. É claro que isso é um exagero que eu estou falando, mas acabou que as pessoas passaram a ter uma vida em que eles se preocupavam em ter roupas melhores, queriam gastar mais dinheiro com comida, com banquetes, né? Comer melhor, vestir melhor, se divertir. Então há uma busca por esses prazeres humanos, né? Que até então não era uma característica do europeu medieval, que vivia na zona rural, né? Que estava muito mais preocupado ali com a sobrevivência, né? Esse hedonismo é típico de uma sociedade urbana, de pessoas que vivem aglomeradas ali, etc. E querem aproveitar a vida em si. Ok? Na próxima aula a gente continua a falar sobre o renascimento científico e o renascimento artístico e outras informações importantes aí. Até mais, galera.